Bom dia a todos, parabéns às mulheres todas, né, um dia especial para elas. E, assim, as novidades do imposto de renda são mínimas, né? Imposto de pessoa física é uma legislação bastante consolidada já. Tem algumas modificações no próprio Programa Geral de Declaração, sim. A grande novidade que a gente vai estar comentando esse ano, ela ocorreu, foi no ano passado, foi quando sobre a informação de rendimentos de pessoa física e dos profissionais liberais, né, dos empregatícios. Então, um comentário que a gente vai estar fazendo aí. Talvez se pudesse apagar a luz aqui na frente, talvez ficasse melhor para as pessoas poderem assistir, não sei. Bom, em termos de imposto de renda, eu resolvi esse ano fazer diferente de trazer alguns slides de início para sobre a obrigatoriedade, a gente citar a porta do próprio site da Receita Federal para a gente poder verificar o que está disponível lá no portal da Receita Federal. Vamos verificar aqui então. Essa aqui. Exatamente essa página, né? Essa página concentra todas as informações sobre o imposto de renda da pessoa física, desde o download do programa, de orientações, informações, tem o perguntas e respostas, e na maioria dos casos, as perguntas todas que vocês fazem, elas estão disponíveis aí no pergunta e resposta. Felizmente a gente não costuma ler manual, né? Manual de nenhum equipamento, nem de um programa. É mais fácil perguntar como é que liga isso aqui, como é que faz para conectar. Então acaba fazendo esse papel, mas muitas vezes quando o contribuinte chega lá para poder o contador, essa pergunta vai, então vamos abrir o perguntão, qual que é a sua pergunta? A sua pergunta está aqui, a resposta também está aqui, e a gente estuda junto essas informações, né? Mas é exatamente problemas que nós temos aí em termos de falta de curiosidade para a gente descobrir sozinho. Bom, então aqui o programa, vamos verificar só a questão do download do programa, não é o que interessa. As novidades aqui, que na verdade são essas as novidades que eu vou estar comentando com vocês, né, estão disponíveis aqui. A questão da obrigatoriedade são praticamente as mesmas, e eu até vou colocar nesse momento aqui para a gente ver, as mesmas que foram as mesmas condições de obrigatoriedade do ano passado, a alteração somente do valor em 4,5%. Então, os critérios em termos de renda, todos aqueles que receberam um rendimento tributável sujeito à ajuda de legislação, cuja soma anual foi de R$ 28.123,91, totalmente um reajuste de valor. Em termos de rendimentos isentos não tributados, tributados ganhos na fonte, daqui a uns dias deve alcançar o rendimento tributável, porque esse valor aí tem vários anos aí, está em R$ 40.000, é um valor baixo, né? Mas está obrigando muitas pessoas a entregar a declaração por esse critério. Quando a gente fala de rendimentos isentos, são rendimentos pode ser de poupança, pode ser de ganho de capital com isenção, tem diversos rendimentos isentos que faz parte do rendimento isento. Quando a somatória de todo aquele rendimento for acima de R$ 40.000, inclusive aquela parcela isenta do aposentado e do pensionista acima de 65 anos, aquela parcela é somada para poder verificar a obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda. Rendimentos não tributáveis, a gente chama de não tributáveis aqueles que a lei não prevê isenção, mas por alguma decisão, e aí até da jurisprudência, eles deixam de ser tributáveis, né? Eles deixam de ser tributáveis, então a gente chama de não tributáveis porque não está previsto em lei. Tem vários casos desse rendimento, a gente pode até ver isso na ficha da rendimento isento não tributável. E tributados totalmente na fonte, é claro, são aqueles rendimentos de aplicação financeira, rendimentos de modo geral, que a fonte pagadora retém da gente aí até o 13º ponto desse valor aí. Então, a soma de todos esses rendimentos aí, se somar R$ 40.000, o contribuinte não pode, não tem que entregar a declaração de imposto de renda. Então, aqueles rendimentos tributáveis, a Receita está cada vez mais atenta aos rendimentos tributáveis. Com o ex-social, eu já comentei algumas vezes, a
a gente vai começar a ter informações muito maiores do que tem hoje, em termos de dívida, porque o ex-social, por exemplo, se tem uma pessoa empregada doméstica agora, a partir de agora eu consigo saber qual que é o rendimento dessa empregada doméstica aí. Então, de todos aqueles pagamentos, quando o ex-social tiver em sua plenitude, você fez um pagamento para uma pessoa que prestou um serviço lá, R$200 lá, e não tem imposto sobre isso aí, mas é obrigado a recolher a Previdência Social, vira informação de rendimento tributável. Então, quando o ex-social tiver na sua plenitude, a dívida, que hoje é uma fonte de informação, imposto retido na fonte, ela talvez deixe de ser utilizada em termos de rendimento, só vai ser utilizada exatamente para o imposto. Mas para o rendimento, a base de informação do ex-social é muito grande. O ex-social ainda está em desenvolvimento, né? O ex-social do empregador doméstico é um grande trabalho sendo feito, mas no futuro cada um de nós, cidadão, vai ter o seu CPF cadastrado no social, inclusive servidor público vai ter essas informações. Tudo que estiver relacionado a pagamento e recolhimento de contribuição previdenciária vai estar disponível no e-social. Então vai ser um grande portal. É só a gente lembrar a questão dos rendimentos. Rendimentos tributáveis de aluguéis, hoje tem a Edmov para pessoa jurídica, mas provavelmente no futuro a gente vai ter muitas informações de pessoa física também, porque está acontecendo esse ano, por exemplo, no caso profissional, aqueles que têm da área médica, que tem dedução no imposto de renda, hoje ela vai ter que informar quando a rendimento de pessoa física, quem que é o beneficiário daquele pagamento que ele recebeu, e aí vira rendimento para ele e vai ter cruzamento com a Receita Federal. Então, aquela ficha de rendimento de pessoa física é fonte de informação de rendimento para as pessoas aí. Então, quando eu faço uma dedução na minha declaração de imposto de renda de R$1.000 de uma despesa médica, aquela dedução ela existe para o paciente e vira rendimento para quem está declarando, né? Então, esses cruzamentos vão ficar cada vez mais maiores aí. Então, só para a gente lembrar de todos esses rendimentos aí. A questão do ganho de capital, o ganho de capital é aquela mesma situação. O ganho de capital é o que teve qualquer mês de ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito a incidência de imposto, ou realizou operação em bolsa de valores, mercadorias e produtos assemelhados. O que ele quer dizer o seguinte? Toda vez que eu tiver um ganho de capital sujeito à apuração de imposto, eu tenho que entregar a declaração de imposto de renda. Eu não tenho renda nenhuma, vendi um imóvel, esse imóvel está sujeito à apuração de ganho de capital, né? Então, nesse momento, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda, porque eu preciso dar baixa no bem que eu tenho dentro de minha propriedade. Mesmo aqueles casos que não está sujeito à incidência de imposto, como nós falamos que eu tenho um imóvel lá até 440 mil. Então, o meu imóvel eu adquiri por R$100.000, vendi ele por R$400.000, eu tenho um rendimento isento. Ele não cai nessa condição, mas ele vai cair nessa condição de rendimento isento acima de R$40.000. Então, as coisas se cercam de um lado ou de outro para ser cercado. Então, se é rendimento isento acima de 40 mil, mesmo de ganho de capital, ele vai ter obrigado a informar pelo critério de renda. Se ele tem ganho de capital tributável, o critério que vai ser exatamente esse tipo de ganho de capital. Uma outra situação que existe é a questão de bolsa de valores, né? No momento em que o contribuinte ele aplicou em bolsa de valores, ele é obrigado a tomar a declaração de imposto de renda para informar para a Receita: comprei tantas mil ações no valor de tal. E no momento que eu vendo essas ações também, eu sou obrigado a informar. Não quer dizer que eu tive ganho na bolsa de valores, mas eu preciso informar o momento que eu adquiri as ações e o momento que eu alienei essas ações, que eu vendi as ações, para a gente poder ter essas informações e aí fiscalizar se houve ganho ou não. Então, isso que essa obrigatoriedade é importante. Uma outra situação que tem, e já assim, situação de cruzamento federal, é aquele caso que eu estou pela isenção de imposto sobre a renda incidente do ganho de capital na venda de imóveis residenciais, e cujo produto dessa venda vai ser adquirido para a aplicação de outros imóveis residenciais.
Nesses casos de isenção, por exemplo, o único imóvel, até 440 mil, eu posso utilizar essa isenção uma vez a cada 5 anos. Então, o que pode acontecer é que o contribuinte compra um imóvel, vende esse imóvel e não tem mais nenhum. Aí ele vai adquirir um imóvel e vende esse imóvel, não pode aplicar. É sujeita a cruzamento, e uma das seleções que a gente tem feito atualmente é exatamente aquele contribuinte que, em um período menor de 5 anos, ele se diz beneficiado da isenção de imposto de renda. E também esse outro caso aqui, quando o contribuinte ele tem um imóvel residencial, um ou mais imóveis residenciais, e vende esses imóveis para adquirir outros imóveis residenciais. Também é permitido fazer isso a cada 5 anos. Então a gente sabe que existe alguns contribuintes que eles são proprietários de dezenas de imóveis às vezes aí, e eles estão brincando com essa questão de compra, vende, fala que comprou e vendeu outro imóvel. Então nós estamos questão de seleção para fiscalização. Essas informações a gente diz porque vocês, como contadores aqui, quando eu vendi, não, mas eu também quero fazer assim. Está sujeito, né, a ser fiscalizado e pode ter que implicar alguma coisa no contador, sim, porque ele está fazendo essa situação. Bom, em questão da atividade rural, aquela situação também só autorização de valores. Quem obteve receita bruta anual valor superior a R$140 mil, então só receita, né? R$140 mil, está obrigado na declaração do imposto de renda. E também quem pretende compensar com a anuidade de 2015 ou posteriores prejuízos dos anos anteriores ou do próprio ano calendário. Aqui eu vou botar assim, uma situação que a gente deve comentar, e no ano passado a gente comentou, que até o ano retrasado, o contribuinte que queria fazer a declaração de imposto de renda para poder compensar prejuízo, tinha que fazer a declaração no modelo completo. A partir do ano passado, houve uma alteração na instrução normativa que trata disso. Aquele contribuinte que tem só prejuízo de atividade anual, não tem outra atividade, ele quer informar o prejuízo para poder compensar no futuro, ele pode utilizar a declaração no modelo simplificado também. Então, até 2014 existia uma limitação, a partir de 2015 não tem mais essa limitação. Pode ser tanto a declaração simplificada ou completa, ele pode informar prejuízo da atividade rural. A questão de bens e direitos, né, continua aquele valor, ele foi registrado há alguns anos atrás, mas ainda é um valor baixo até. Mas quem teve a posse de propriedade em 31 de dezembro de 2015 de bens e direitos, inclusive terra no valor superior a R$300 mil. Quando ele coloca a 31 de dezembro de 2015, imagine se eu tive um bem e eu vendi esse bem antes dessa data aqui, eu não sou obrigado a entregar a declaração por esse critério de bem. Né? Então eu não tinha nenhum bem em 2014, em 2015 eu comprei um bem em janeiro. Né? E depois, em 31 de dezembro de 2015, esse bem já foi eliminado. Então, por esse critério, a pessoa não está obrigada a entregar. Pode ser que quando ele vendeu, teve ganho de capital, ele vai ser obrigado a entregar o ganho de capital. Então, a questão de bem de direito é a situação que se encontra sempre no último dia do ano. Então, ele tem aquela propriedade, e o total de bens que tem as 200 mil, obriga. Se não tiver, e sempre é o valor de custo ou aquisição. Né? Não é permitido fazer em nenhum momento a atualização de valores dos bens de declaração de imposto de renda. Muita gente faz isso, né? Talvez os contadores não façam isso, mas a gente verifica aquele contribuinte que faz a sua declaração em casa, até o próprio governar lá no PTU vai atualizando. Não. Né? Contabilidade é custo, aquisição. Comprei há 5, 10, 15 anos atrás, custo foi ET, né? Agora eu vou vender, se for o caso, eu vou vender por custo de mercado de alienação. Não posso atualizar isso. Desde 94 não é permitido fazer essa atualização. Bom, essas são as questões de condições de obrigatoriedade. As outras são condições simples, né? Que é a questão de quem é obrigado a entregar a declaração de certificação digital. São aqueles casos contribuinte que tem rendimento acima de R$10 milhões, tanto rendimento tributável como rendimento isento, bens direitos também acima de R$10 milhões,
e nesse caso são obrigados a entregar a declaração de imposto de renda com certificação digital. Uma outra situação que a gente poderia estar colocando é essa questão da dispensa. Todos estão obrigados, a menos que eles constem como dependente da declaração de imposto de renda de um titular. Então, qualquer um deve entregar a declaração de imposto de renda, a menos, né, que ele seja dependente. Então, quando a pessoa é dependente, ele entrega a declaração na situação de dependente. Quando o contribuinte entrega a declaração e informa rendimentos tributáveis, a gente chama de declaração em conjunta. Então, é o que a gente chama de declaração conjunta, é quando o contribuinte, na situação de dependente, tem rendimentos tributáveis aí. Mas, de qualquer maneira, ele não pode entregar a declaração de imposto de renda. Bom, a gente pode, nesse momento, para essa apresentação, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da declaração de imposto de renda? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, a gente poderia estar colocando aí. Bem, quando eu lanço ele, o imóvel, eu não posso aumentar o valor. No caso da reforma, como é que ficaria isso? Ele incorporaria isso ou... Ele está falando questão de, nesse momento, né, você atualizou porque você quer atualizar o valor. Simplesmente você fez as benfeitorias, elas podem ser, sim, podem ser lançadas lá, desde que você tenha as notas fiscais de material, de prestação de serviço, recibo. Então, como na contabilidade, né? Na contabilidade, você pode aumentar desde que você comprove que aumentou o valor daquele imóvel. Em nenhum outro caso, você pode estar fazendo isso aí. Bom, a questão dos bens, a gente comentou, a questão de bens, vamos colocar aquela situação, os bens financiados, né, em que ele é dado garantia. Aí são os casos de veículos e de imóveis. A gente sempre orienta, e talvez não é necessário falar de novo, mas todos os bens, quando o bem é dado garantia, o financiamento, você deve lançá-lo não pelo valor do bem em si, mas do quanto que você pagou para a aquisição daquele bem. Então, eu tenho um imóvel, eu fiz o financiamento junto ao banco, imóvel de R$1 milhão, e para construir esse imóvel eu tinha lá uma reserva de R$40 mil, mais o FGTS, mais R$100 mil, e peguei o resto de financiamento. Então, quanto me custa esse imóvel no momento da minha declaração? O quanto que eu paguei, né, quer dizer, tanto das reservas que eu tinha, quanto do FGTS, quanto das parcelas que eu paguei naquele ano. E a cada ano que eu for pagando as parcelas, eu vou aumentando o valor daquele bem que eu vou financiar. Isso ocorre tanto para o imóvel e quanto para o carro na condenação fiduciária. É muito importante fazer isso porque pode dar um problema muito grande se eu tenho, por exemplo, uma renda de R$100 mil, né, ao longo do ano, e se eu colocar que eu adquiri um imóvel, lançar que ele tem R$1 milhão, eu não tenho renda para isso. Então, na verdade, não é lançado como empréstimo, isso é financiamento. Quando eu faço empréstimo, aí sim, eu fiz um empréstimo para comprar um carro, mas é empréstimo, não dei garantia. Eu tenho 40 mil, o carro custou 100 mil, eu fiz um empréstimo de 60 mil. Aí eu vou colocar esse empréstimo na de R$1.000 e vou lançar aquele bem por 100 mil, porque não tem nenhuma restrição. Quando eu faço empréstimo, o banco faz empréstimo, o empréstimo tem que pagar. Mas eu comprei aquele automóvel e lancei totalmente no meu valor do meu bem. Então, empréstimo diferente de financiamento nessa questão de declaração de imposto de renda. A questão de dependência, não estou em modificação, mas eu vou só colocar uma situação que precisa ser verificada, a questão que até tem reflexo na declaração desse imposto de renda, que vai comentar aqui no programa, a questão de pais e avós. Os pais, avós e bisavós podem ser dependentes, né? Mas ele está limitado a que esses dependentes têm uma renda total, né? Rendimentos isentos, tributáveis ou não, até R$22.499,13. Se eu tenho, por exemplo, um pai, e o pai ele tem rendimentos isentos de aposentadoria, ele recebe lá R$4 mil por mês. Então ele tem a parcela de isenção, mais o bem tributável. Quando eu somar todos esses valores aí, eu vou perceber que o rendimento dele está acima desses R$22 mil aí.
Então eu não posso informar o pai como dependente se o total rendimento que ele recebeu for acima de R$ 22.499. A gente vai verificar no programa desse ano que quando eu apurar ganho de capital de dependente, essas informações vão vir para poder cruzar dados. Por exemplo, eu tenho um pai como dependente, ele vendeu um imóvel, ou recebeu um rendimento de aposentadoria, aquilo lá já vai estar vindo impedindo, na hora de eu pegar a declaração, para olha, esse dependente não é possível porque o total de renda que eu com a declaração de imposto de renda está acima de 22.499. Vai ter impedimentos e cada vez a Receita está fechando esse caso aí. Os outros são a questão dos filhos, né? Normais até 21 anos, 24 anos fazendo curso universitário, ou se não, curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. A gente fala universitário, mas não precisa ser exatamente o curso de graduação. Pode ser qualquer curso de pós-graduação ou especialização reconhecido pelo MEC. Então, até o dia anterior, que ele tem 25 anos, que ele completa 25 anos, ele pode ser considerado dependente. E aquela informação, dependente por um dia, é dependente ao longo de todo o ano da declaração de imposto de renda, a menos das despesas posteriores. Então, imagine um filho que ele completou 25 anos em julho de 2015, então ele vai poder ser dependente, porque ele, até de janeiro até julho, ele tinha 24 anos. As despesas que eu tive de instrução com ele, ou com plano de saúde, de janeiro até julho, eu posso reduzir. Mas aquelas que eu tive acima, depois de julho, quando ele completou 25 anos, eu já não posso estar reduzindo. Nesse caso, aí, se ele for obrigado a tirar a declaração, ele até pode mostrar como dependente do pai e apresentar a declaração em separado, informando os rendimentos, as deduções dele, a partir do momento que ele completou os 25 anos. Então, essa questão do dependente também é uma informação que a gente pode estar comentando. Vamos então agora passar para a apresentação, que é exatamente a apresentação das mudanças no programa de imposto de renda. Então vamos falar um pouquinho sobre as mudanças na declaração do programa de declaração de imposto de renda, e são poucas, mas às vezes tem algumas importantes na hora de preencher a declaração de imposto de renda. Bom, a cara do programa, a estrutura do programa é exatamente a mesma da declaração de 2015, então não tem muito o que falar. Eu posso não abrir a declaração, nova declaração, eu posso criar uma nova declaração, posso importar os dados da declaração de 2015, posso encontrar uma declaração pré-preenchida. A gente deve falar um pouquinho sobre a declaração pré-preenchida aí para frente. A primeira modificação que teve, quem já preencheu a declaração vai perceber isso, é na ficha de identificação. Não tem mais, foi excluída aquela ficha de informações do cônjuge na declaração de 2016, mas tem uma pergunta que diz o seguinte. Possui cônjuge, possui cônjuge ou companheiro, né? Essas são as informações importantes que tem na declaração. A retirada está na ficha de informação do cônjuge ou companheiro, e a criação dessa pergunta, possui cônjuge ou companheiro, e nesse momento, se a pessoa responder sim, vai abrir a ficha, o CPF do cônjuge ou do companheiro para a pessoa preencher. O que acontece? A Receita Federal, apesar de estar solicitando, ele não está obrigando a informar o CPF do cônjuge ou do companheiro. Porque, às vezes, o contador, por exemplo, ele faz a declaração de uma pessoa e ele não faz a declaração do cônjuge ou do companheiro, poderia ter uma certa dificuldade. Mas eu peço, às vezes, que nesse momento você tome consciência disso. Provavelmente no próximo ano a Receita vai estar exigindo o CPF do cônjuge ou companheiro a declaração. Hoje só veste informar, se não informar, não é obrigatório
ele vai dar só uma na frente da edificação de dependência dos campos, possui cônjuge ou companheiro, a pendência, né? Identificação do contribuinte. Ele vai exigir o seguinte: ele vai exigir uma resposta para essa pergunta. Essa resposta tem que ser dada: possui cônjuge ou companheiro? Sim ou não? Isso é obrigatório. Mas o CPF do cônjuge não é obrigatório nesse momento. Oi? A Receita não está tomando conta da renda pelo momento. Porque se você informar que ele possui cônjuge ou companheiro e você informa o CPF, ela já vai conseguir essa informação no próprio sistema da Receita Federal. Nesse momento aí a Receita está abrindo mão disso, e a não ser que a gente tenha uma maneira de fazer esse cruzamento do cônjuge ou companheiro das declarações anteriores. Né? Mas de qualquer maneira, nesse momento em que a gente tem as duas informações das declarações, o próprio sistema vai processar de forma automática. Acho que é um pouco em cima disso aí, porque normalmente o que acontece em muitas situações? A gente vai lançar o casal que comprou um bem. A renda de um não suporta a aquisição do bem. Então o que a gente normalmente faria? Faz a declaração do marido, faz a da mulher em separado, porque se juntar os dois às vezes aumenta muito o imposto, e aí pegava a renda da esposa e colocava na declaração onde lançou o bem normalmente do marido, ou poderia ser vice-versa também. E com essa supressão dessa ficha agora, se eu informar que tem e que informa o CPF, aí a Receita busca essa declaração. Então seria meio que uma necessidade de fazer a declaração do cônjuge. Teria que fazer essa pergunta. Na verdade, quando o cônjuge ele compõe renda um com o outro para poder ter a variação do seu patrimônio, né, vai verificar se aquele cônjuge está obrigado a entregar a declaração ou não. A primeira coisa, quem entrega a declaração são somente aquelas pessoas que se enquadram naquelas condições lá. Então, vamos colocar uma situação. Se não está obrigado, vai entregar a declaração. Se o cônjuge ele compõe renda e teve uma variação patrimonial, que a renda do titular, do declarante, foi possível, né, a Receita está abrindo mão, nesse momento, de que essas informações do rendimento do cônjuge sejam informadas. Por quê? Porque essa renda é muito baixa, porque quanto que é? 28 mil nesse momento, porque acima de 28 mil já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Então ela está abrindo mão nesse momento para a futura fazer um outro tipo de cruzamento. Então ela está abrindo mão, olha, aqueles contribuintes que têm renda acima de, abaixo de 28 mil, nesse momento não interessa essa variação patrimonial justificada por isso. Mas se é claro, se for acima disso, ele vai ser obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, que é aquela hipótese. Para a Receita, o que é companheiro? O companheiro é aquele que tem convivência e ele comprova exatamente a convivência por mais de um ano ou de 2 anos. Tem na pergunta e resposta lá, aquele que comprova que vive junto, de início era mais de 5 anos. Hoje, se não tem essa convivência, os companheiros podem ir ao cartório, nós temos companheiros ali. Isso aí, se o cartório pedir essa declaração, está comprovado. De início era quem era acima de 5 anos. Hoje é igual a própria declaração do cartório. Alô? Bom, podemos passar então para frente. Então, nesse momento, teve essa alteração, não é obrigatório o CPF do cônjuge, nesse momento, mas com certeza no futuro vai estar exigindo isso. Então, foi retirado, da ficha. Não é obrigatório, é claro. Não é obrigatório colocar o CPF do cônjuge. Mas essa situação aqui, ela é obrigatória. Ele é obrigado a responder a pergunta. Possui cônjuge ou companheiro, né?
E aí essa pergunta é mais importante. Você sabe que essa pergunta é mais importante do que a informação de código companheiro? Como aquela ficha lá não era obrigatório o preenchimento, a gente tem muitos casos de contribuintes que não informam o cônjuge como companheiro. E aí, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que ter outros critérios para a gente poder descobrir quem que é o cônjuge ou companheiro daquele contribuinte. Agora não, vai ter que informar. Né? E a declaração é de fé pública. Se ele mentir isso aí, está sujeito a penalidades. Oi? Não existe previsão ainda para mais de um companheiro. Mas ele chega um cliente que eu não conheço, pede para mim fazer a declaração para ele. Eu não sei se ele tem companheiro ou não. Aí eu marco que não, na dúvida, na pressa, já estamos no dia 29, marquei não. Eu estou fazendo uma informação errada para a Receita Federal, sujeito a alguma penalidade, não sabia dessa informação. Consegui ligar para o cara, saber se... Pelas informações, a declaração de imposto de renda tem fé pública, tanto é que você vai comprovar a renda, você vai num banco, situação financeira, você está pedindo isso aí. Bom, a pergunta que vocês têm que fazer para os seus clientes agora é: você tem cônjuge companheiro? Sim. CPF no momento de não tem cônjuge companheiro, então essa informação é importante saber desse momento. Se você não tem, se você tem essa informação, deixe entrando, mas de qualquer maneira você vai ter que responder que não. Né? Vai ter que responder que não e no próximo momento colocar essa informação. Na ficha de identificação da ocupação, existia um código 255 que ele contemplava psicólogo e psicanalista. Né? E ela foi dividida em duas ocupações agora, psicanalista e psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo está sujeito à dedução, né? E sujeito à dedução e está sujeito a informar na recebimento de pessoa física os valores por CPF de quem fez esses pagamentos aí. Então teve que fazer essa alteração, porque no momento que ele botar o código 255 de psicólogo, ele vai ter uma informação a mais, provavelmente que ele vai ter que dar para a Receita Federal no momento que ele entregar a declaração do imposto de renda. É uma situação única aqui de alteração de ocupação também. Então, nas fichas aqui realmente subdividiu aqui esses dois códigos. O que acontece quando o contribuinte der aqueles códigos de deduções dos profissionais lá, ele vai ter que informar o seu registro profissional. Olha, tem um código aqui. Então, todos esses aqui, médico, odontólogo, fonoaudiólogo, advogado, psicólogo, ele vai ter que informar para a Receita Federal a partir de agora. Isso agora também é uma alteração, tem que tomar cuidado, porque não deixar para a última hora, vai ter que informar esse registro profissional desses profissionais aí. Esse registro profissional ele não é obrigatório, exceto se for informado para os rendimentos de trabalho não acelerados de pessoa física particular. Então, de início, pode ser um psicólogo que trabalha numa empresa registrada. Mas se eu for psicólogo e eu vou informar de pessoa física, nesse momento eu vou ser obrigado a informar o registro profissional. Então, é uma situação que exige atenção nesse momento, não deixar para a última hora, porque pode ter problema na entregar a declaração do imposto de renda. Porque senão você não vai conseguir informar o rendimento de pessoa física antes da entrega da declaração. Então, coloca aí o estagiário, se estiver no escritório, alguém, olha, gente, vamos pegar esse registro, nós precisamos dessas informações. De início, a Receita Federal ela não tem a informação para poder checar esse registro profissional, mas no futuro ela vai estar, inclusive, fazendo um cruzamento se aquele registro profissional ela é pela pessoa que foi informada. Então, a gente começa a fazer esse tipo de trabalho. Na ficha de dependência ambiental, teve hoje, baixou a obrigatoriedade da informação do CPF, né? Isso começou 18, 16, 14,
A cada ano a Receita vai baixando isso aí. Atualmente, né, a Receita tem convênio com praticamente todos os cartórios de pessoas naturais para informar o CPF logo na certidão de nascimento. Então, no futuro, todas as pessoas em educação de imposto de renda vão ser obrigatório informar o seu CPF. Quem sabe no futuro esse CPF vira um número, né, de identificação geral que até hoje a gente não conseguiu. Mas quem sabe não é o caminho para isso aí. E tem uma informação muito importante: quando a Receita Federal faz esse convênio, aquele CPF que inicialmente tinha só o nome da mãe, agora vai ter o nome da mãe, do pai, do avô, do bisavô, onde ele nasceu. Vai evitar fraudes, é claro, porque o cartório vai estar dando esse número aí. Então, a partir de agora, você tem uma base de dados muito maior e muito mais confiável do que nós temos hoje na base da CPF. Bom? A árvore, tem a árvore exatamente, né? Essa árvore aí, a Receita Federal, ela consegue fazer esses cruzamentos aí, né, dos pais. Aí. Quando a gente quer saber, por exemplo, a gente pega o nome da mãe e verifica todos os irmãos que tem aquele CPF lá. A gente já tem algumas condições de conseguir. Esse tipo de organização, ele ocorre no Brasil, mas ocorre no mundo todo, gente. A questão da sonegação, da corrupção é um problema mundial, né? Infelizmente, o brasileiro ele tem esse perfil de violar a legislação, né? E mesmo ele fazendo isso, ele se acha que ele está fazendo certo. Diferente no japonês, nossa, aconteceu isso, o cara até comete suicídio quando ele é pego em alguma situação. O brasileiro não faz. Ontem eu estava vendo uma reportagem lá no Paraná, lá, a questão do pedágio, das empresas de pedágio, fizeram um convênio com a Polícia Federal, porque os caras passam lá no pedágio e fizeram até desocor de PVC lá, passa e não paga, e passa 2, 3 carros seguidos e não paga o pedágio. Não passa, o primeiro passou, vou lá com ele, não paga. Então acha normal fazer isso aí, né? Quando nós tivermos essa nossa moral desse jeito, né, sabendo que se está acontecendo isso, todos nós vamos estar pagando por aquelas pessoas que estão fraudando. É o caso do imposto. O imposto poderia ser menor se todos nós pagássemos, cada um pagasse o que devia. Existem estudos aí para fazer. Exatamente. Mas a questão da corrupção, gente, a corrupção, eu falo, ela não existe lá em cima só. O exemplo prático que eu dou é quando eu tenho lá um varredor de rua da minha casa, lá, passa na minha rua lá, eu chego e digo, eu te dou R$10 para você varrer melhor a minha rua. Eu estou corrompendo aquela pessoa. Então vamos verificar que cada um de nós, em pequenos atos, nós vamos fazendo uma estrutura. Então, se a gente não aceitar essas situações, isso não cresce, né? E essa questão de ambição, de opção, pode ser tanto muito pequeno quanto bastante elevado. Cada um no seu nível de espera, de poder, de capacidade, vai fazer o seu limite. Mas às vezes, vamos prestar atenção nos nossos atos no dia a dia para a gente ver como é que nós estamos. Então, acho que a grande mudança que tem em termos do programa é essa ficha de conhecimento de pessoa física no exterior. Ela tem uma ficha agora, a gente trabalha não assalariado, né, do titular a todos os dependentes, e tem outras informações, então foi separada essas duas fichas aqui. Por quê? Porque nesse momento aqui eu vou ter aquelas informações de quem fez o pagamento pelos serviços que eu prestei em termos de profissional. Né? Vamos verificar essa ficha então, a gente vem trabalhando assalariado. Quando eu vou clicar lá na linha, no primeiro mês tá, de janeiro, fevereiro ou março lá, o que vai acontecer? Vai abrir essa ficha aqui, vai colocar o titular do pagamento, quem pagou pelo serviço que eu prestei, né? E o beneficiário do serviço. Por quê? Porque eu posso estar pagando por um serviço médico cujo beneficiário é meu filho, é meu pai, aquelas pessoas que podem ser dependentes. Então, de início, eu vou ter que colocar o titular do pagamento, quem pagou para mim, em termos profissional, e se for
uma pessoa diferente independente, eu vou ter que informar tanto quem fez o pagamento quanto quem foi beneficiado do serviço. Mas tem a conta que, se o titular do pagamento é próprio beneficiado do serviço, isso aqui fica invalidado. E pode acontecer do CPF não informado, né? Em termos do beneficiário do serviço, o CPF não informado, eu não sei quem foi beneficiado, uma criança de 4 anos, não tem CPF, ele pode colocar essa informação. Ele vai dar a informação campo indicativo titular do pagamento não foi informado, quando eu estou preenchendo, e eu vou ter que marcar que ou é o próprio titular, ou senão, quando eu coloco o próprio titular, automaticamente o CPF está colocado. Então, o que vai acontecer? O titular do pagamento desse caso, é o próprio beneficiário do serviço, e aqui está o valor do rendimento recebido. Então, isso tem que ser feito pagamento por pagamento. Por isso que a Receita disponibilizou no ano passado, disponibilizou o programa Livre Caixa para poder já enquadrar nessas condições que eles viviam hoje na declaração do imposto de renda. Quem não fez isso vai ter um trabalho extra esse ano para poder identificar pagamento por pagamento, informando o CPF do titular do pagamento. Então a ficha vai ficar dessa forma, e quando eu coloco essa informação, ele vai estar exigindo para o titular o número do PIS/PASEP, porque como é profissional, ele é prestador que está recebendo, ele está sujeito a ter um cadastro da Previdência e recolher Previdência oficial sobre esse cadastro. Então vai estar exigindo essa informação também. Tem rendimento de trabalho assalariado preenchido aqui. Tem a ficha, ela foi dividida então, trabalho assalariado, aluguéis e outros recebimentos, nesse caso aqui não existe. Mas esse NIT, PIS/PASEP aqui, ele vai dizer a seguinte informação: o NIT PIS/PASEP é obrigatório para o contribuinte que declara sua natureza de ocupação profissional liberal autônomo, semi-empregatício e possui rendimento de trabalho não assalariado. É obrigatório a informação do NIT. Então isso aqui já começa a ter cruzamentos aí com a Previdência. Então é outro problema de vocês não prestar declaração de imposto de renda. Por isso que até quando eu pedi para entregar, fazendo palestra, até marquei na primeira semana de março lá, até poderia ser na semana passada lá, porque vocês vão ter que se preparar para aqueles casos, aqueles contribuintes que não preencheram o livro caixa disponibilizado pela Receita Federal. Então, quando o contribuinte der essa natureza de ocupação 11, que é o profissional liberal autônomo empregatício, ele vai então ser obrigado a informar aqui o NIT PIS/PASEP. Então, toda vez que na ocupação for esse profissional, e aí não é caso de dedução só não. É caso de qualquer profissional, engenheiro, por exemplo, ele é um profissional liberal autônomo empregatício, ele vai ter que ter o seu NIT PIS/PASEP. Alguma pergunta? Vamos pegar um profissional autônomo, coloca no cabeleireiro, que paga INSS sobre o salário mínimo, hoje 880. Mas ele declara que recebe no mês 3 mil. Aí o INSS vai cobrar essa diferença dele? Existe essa questão de algumas profissões, de fazer contribuição nessa sistemática beneficiada, que é do doméstico, de algumas profissões, de fazer para poder se aposentar só com tempo de contribuição da sua por idade. De início, esse cruzamento, essa informação vai ser trazida para a Receita Federal. Mas não é assim, a Receita não tende a procurar esse tipo de questão, não é comprar a Receita e ir atrás dessas situações, mas para ter um cadastro compatível com as informações. E fala que a Receita. Não, a questão da Receita é ir atrás de cobrar a Previdência, mas é uma informação que no momento de aposentadoria pode ser muito importante para isso. A Previdência beneficiária? Claro, na verdade, hoje
Hoje o E-Social, que exatamente é administrado pela Receita Federal, ele tem todas essas informações aí. Mas existem situações que a pessoa ela pode ter o benefício de recolher até um salário mínimo. Mas existe essa incompatibilidade de informações que vai começar a ocorrer. Foi a situação que ele colocou. Como é que vai ser tomado providência sobre isso aí? A gente vai estudar como vai ser feito. Eu tenho uma dentista, certo? Então ela recebe lá, eu faço o livro caixa dela, por isso ela recebeu 6 mil reais. O teto é 5 mil, vamos supor, para pagar a previdência. Eu vou recolher, ela recolhe sobre o salário mínimo, está errado. Ela tem que recolher sobre o valor que ela recebeu total. Não, é o caso do profissional, dentista, médico, engenheiro, ninguém pode fazer essa opção, não. Essa questão daquela aposentadoria especial seria só beneficiada para a doméstica, aquela dona de casa que trabalha em casa e quer ter direito a uma aposentadoria, porque a previdência é contributiva na assistência, tem que ter essa contribuição previdenciária. Seria somente naquela situação. Qualquer profissional, né, que seja até um pedreiro, ele não tem condições de recolher sobre o salário mínimo e ter uma renda diferente disso aí. Toda vez que eu tenho uma renda, eu tenho que recolher a previdência sobre a renda que eu tenho, é claro, limitado ao teto da previdência, né? Já foi objeto de fiscalização algumas vezes aqui em Franca, e às vezes fazendo até uma tarefa aí, exatamente de profissionais liberais, que às vezes nem recolhiam previdência e declaravam rendimento de pessoa física lá em valores bastante elevados. Até naquele momento, a ficha de rendimento recebida pessoa física não separava rendimento de aluguéis. Agora separa rendimento de aluguéis, a gente sabe exatamente que aquele rendimento está sujeito à contribuição previdenciária. É claro, se a pessoa não contribui, se ela contribui através de uma outra fonte pagadora dentro do teto, lá, porque eu posso ter um médico, por exemplo, ele trabalha para o Unimed e lá já contribui pelo teto e tem um rendimento de troca de sobrecarga, é claro que não vai ter recolhimento. O fiscal perguntando sobre declaração de resolução do estudo. Como que, não tendo contabilidade, ele fazendo aquela informação manual, como que eu declaro, qual que é a maneira correta de declarar esse rendimento do MEI que não tem contabilidade efetuada? O MEI ele se equipara à pessoa jurídica nesse momento. Então aí o rendimento que ele recebe não é de pessoa física, ele vai ser informado como um rendimento, na verdade tem aquela parcela que tem até ficha específica lá na declaração de rendimentos isentos, do não sei. O rendimento, porque não é rendimento dele como pessoa física, é rendimento como pessoa jurídica, né? Porque o MEI ele entraria nessa parte de rendimento isento. Eu até imaginava que tinha uma específica, uma orientação específica, a gente vai ver depois sobre isso. O que fala é que aquele campo de esses valores pagos ao sócio titular de MEI, inclusive MEI. Só que o que a legislação fala é uma restrição que, se você não faz contabilidade, você pode distribuir como lucro apenas aquela parte na verdade, quando você pega 60 mil e coloca uma prestação de 8%, então quando você faz realmente um rendimento isento muito baixo, que não tem interesse fiscal de fazer isso. Bom, imagina uma Jota recebendo rendimentos, né, de juros. Isso na verdade é impedido, mas de qualquer maneira a gente tem aquela regra, né, que se ele for bonzinho e quiser pagar. Na verdade, nesse momento aí, e aí a gente vai atrás dele através da montação financeira, né?
Então você às vezes emprestou um dinheiro, não é jovem, você emprestou um dinheiro para uma pessoa e tem um juro, aquele rendimento está sujeito a carneiro, inclusive. Vamos colocar uma situação. Eu vendi um bem e esse bem eu vendi parcelado. Eu vendi parcelado em 10 parcelas. A partir da segunda parcela, aquele valor está sujeito à correção monetária. Então são 10 parcelas de 100 mil reais. Mas a partir da segunda parcela está tendo correção. Aquele ganho que eu tenho do juros da parcela de 100 mil reais está sujeito a carnê-leão e sujeito a se informar pela Caixa Econômica. A previdência também não é sujeito. Ele está perguntando se a previdência é sujeita. Não, previdência é só sobre serviços prestados. Não existe previdência sobre ganho de capital, sobre outro tipo de renda. Vamos supor que o profissional ele chega no escritório autônomo, só que é aquele cara que não tem o registro na prefeitura, como autônomo, ele não paga o INPS, né? E ele quer fazer o imposto de renda dele. Ele não vai poder fazer a partir de agora. Então, é isso. Porque ele não vai ter o NIT para informar lá. Ou então eu vou usar essa ficha outros também. Nesse caso, e não é difícil acontecer isso, né? Essas pessoas, às vezes, elas nem têm renda suficiente, mas querem pegar uma decoração para conseguir um financiamento, um empréstimo lá. Nesse caso, esse contribuinte, se ele recebe, eu recebo rendimento de pessoa física, porque eu presto serviço de pedreiro, ou uma situação assim, ele vai ter que ter na Previdência, um NIT para poder ser informado. Né? Vamos supor, eu sou um vendedor ambulante. Então, um vendedor ambulante, teoricamente, ele tem que entrar no meio, teria que ter um CNPJ. Então, começa a fechar possível essas situações. Você. Oi. Em cima dessa pergunta, dessa colocação que você fez, se for uma coisa que não seja habitual, mesmo outra pessoa que faz ali o serviço, 200, 300 reais ao mês, alguma coisa, mas ela tem essa necessidade de uma revelação até em função de nome. E nessa ficha, ela não é um profissional liberal, é uma pessoa que faz um serviço, tal, uma coisa, gosta de tudo. Como é que faz isso? Bom, é sim um profissional liberal. Toda vez que eu presto serviço de uma forma autônoma e não tenho vínculo com a caracterização do profissional liberal. Se eu presto de forma continuada ou de forma esporádica, não importa. Eu sou um contribuinte obrigatório da Previdência, e nos momentos que eu recebo o rendimento, eu sou obrigado a recolher a Previdência. No caso do centro das receitas de pessoa física, o dentista e o meu pai vai lá e paga o meu serviço odontológico. E o beneficiário lá me informa do CPF. Vai usar? A questão do pagamento, por exemplo, a situação, o pai dele vai lá, paga uma despesa médica para ele, que é o beneficiário. E o profissional nem tem o CPF desse beneficiário, porque eu recebi o lado do pai dele. Então, de início, se ele não tem informação, ele vai deixar que eu vou lançar como dependente e vou estar lançando você, por exemplo, como sendo dependente, e o pagamento que eu tenho, o recibo não está com você como beneficiário. Mas, provavelmente, no total daqueles pagamentos recebidos daquele profissional, pago pelo profissional, cruzando, se tiver tudo certo, não vai ter nenhum problema com o contribuinte. O problema é se você tiver um pagamento, uma dedução de um serviço médico que o profissional está declarando um valor que é menor. Aí vai ter problema. Imagine que um profissional declara que você fez um pagamento de R$1.000 e você declara que o seu pagamento foi de R$2.000. Aí tem um cruzamento, e é isso que a Receita Federal quer utilizar. Ela quer, a partir do momento aqueles contribuintes que agem, preenchem sua declaração corretamente, sem erros, né, sem desviar as informações, automaticamente as declarações serão processadas entre si. É o mesmo que acontece hoje com a Admed em termos de pessoa jurídica.
Então, aquele contribuinte que tem um plano de saúde muito elevado, a 15, 20 mil, tem plano de saúde de 40, 50 mil reais por ano, mas tem uma Edmed que está confirmando aquele pagamento, aquele contribuinte que tem uma despesa bastante elevada, ele não cai em marca fiscal, mas mesmo se cair no processamento da Edmed, ele é liberado da marca fiscal. Isso deve acontecer no futuro também com as pessoas físicas, né? Porque a forma como foi feita a ficha agora é exatamente para poder liberar essas declarações de forma automática. E quando houver divergência, aí sim o contribuinte vai ser intimado a apresentar informações na marca fiscal. Pai, tem um filho de 10 anos, depois do dentista. O filho não tem CPF. O dentista vai declarar o quê? O CPF do pai. E aí, o pai, na declaração dele, fala que o tratamento de dente foi para ele mesmo e não para o filho. Porque senão ficou um cruzamento de informação torta aí, não? Eu disse que naquele caso em que o total montante declarado lá pelo dentista, que foi lá, ele for igual ao que foi declarado como dedução pelo contribuinte, se o montante for conferido com o outro, bater com o outro, não vai ter problema. Vai ter problema só quando o montante declarado por um for diferente do outro. Ele vai declarar certo, quem usou o dentista foi o filho. Ele deveria colocar o pagamento dele, mas o beneficiário é o próprio filho, que nem tem CPF. Ele pode fazer essa informação, e o certo seria fazer dessa forma, o beneficiário. Mas não colocar como titular, porque ele não foi beneficiário daquele serviço. Mas o dentista vai estar obrigado a informar que o CPF é o do pai no caso. Como se ele não tem informação, e nesse momento abriu aquele campo, quando o CPF não for informado, então ele passa essa informação para o titular daquele pagamento. Então, com certeza, esse titular que vai estar utilizando a dedução daquele independente, então, se no montante os valores conferidos com o outro, bateu com o outro, não tem problema. E o dentista que não tem o CPF do cliente, vamos falar até que esse cliente não tem CPF, trator de dente lá e não tem CPF, ele declara o que esse rendimento dele? Olha, aí já é um problema que o dentista, todo profissional, ele está obrigado a emitir recibo de seus pagamentos. A Receita emitiu uma nota, uma instrução do Martins de 2014, falando dessa obrigatoriedade de informar o CPF. Então ele vai ter que correr atrás desse CPF. Não, mas o cara não tem a CPF. Como ficar na obrigatoriedade? Todo mundo é obrigado a ter CPF acima de 14 anos, como está colocado até agora. Sim, esse cara não tinha. Não, então ele é obrigado a ter o CPF, senão não trata de dente. Senão ele não trata de dente, na verdade ele está sendo escravão. Como é que ele está recebendo pagamento sem CPF? Essa informação que você está colocando é uma situação bem não, porque o dentista às vezes não vai ter pego o CPF, na verdade. E ele quer declarar que recebeu, mas por uma felicidade não pegou o CPF. Aí ele vai ter que entrar em contato com o seu paciente para poder ter essa informação. Bom, vamos passar. Eu acho que a gente pode. Tem mais alguma pergunta sobre esse assunto? A gente passa para frente. Superando então esse caso. A situação que eu te coloquei da pessoa que presta serviço de vez em quando, se ele for jogar lá uma pessoa nem tem realmente obrigado a fazer, mas queira fazer, lá na ficha ele jogaria em outros como na primeira coluna. Se ele presta serviço, é na ficha de serviço de pessoa física, sim, obrigatoriamente isso. E uma outra coisa, quando o contribuinte ele faz a dedução, vamos supor um contribuinte que ele nem recebe um facultativo, por exemplo, né? E é uma situação que ocorre quando o contribuinte é contribuinte facultativo da Previdência Social, nem tem rendimento. Então, o que acontece? A maneira de poder informar aquela contribuição facultativa da Previdência Social é entrando na ficha de rendimento do serviço de pessoa física e informar pela Previdência Social. Esse que a gente sempre fez e orientou até o ano passado.
Esse ano continua a mesma coisa, mas só que agora também vai ser obrigado a informar o NIT de PIS/PASEP quando ele fazer a dedução da Previdência oficial. Então, olha que começa a fechar muita informação, Previdência oficial que recebido de pessoa física. Então, é muito importante isso, gente. O trabalho de vocês nesse momento pode ser meio árduo para ajustar essas situações aqui. E ele tem que checar se esse NIT PIS/PASEP existe uma regra para gerar o NIT PIS/PASEP. A questão dos dependentes também, né? Arrendamento tributário de pessoa física por dependente vai ter na mesma situação, vai ter as duas fichas, arrendamento de trabalho assalariado e outras informações. Né? Quando eu colocar a arrendamento de pessoa física, eu vou ter as mesmas condições para o titular. Então, realmente repete aqui as duas situações. Mas nesse caso, o dependente, o NIT somente será obrigatório se formar no valor da Previdência Oficial. É aquele caso que eu disse da Previdência Facultativa, que eu posso estar falando para alguém que esteja sobre a minha dependência. Para não pagar o imposto. Na verdade é o seguinte, eu faço carnê leão, certo? E a previdência social que eu pago da pessoa, eu devo colocá-la mensal no carnê leão ou eu devo colocá-la aqui? Nessa época? Na verdade, para cada rendimento que eu recebo, está sujeito a recolhimento da promoção previdenciária oficial. E naquele momento que eu faço aquele pagamento, eu devo deduzir ela mensalmente. Então, imagine que no mês eu tive um rendimento, eu tenho recolhimento da Previdência Oficial, então eu vou informar. No mês seguinte eu não tive rendimento, né? E aí, tem situações que mesmo tendo rendimento, e aí é a questão da regra da Previdência Oficial, o contribuinte é obrigatório, contribuinte obrigatório da Previdência Oficial. Imagine então um profissional que eu sou contribuinte obrigatório, por ser um profissional liberal, eu tenho rendas de 2 mil por mês, determinado mês eu não tenho renda, mas pela Previdência Oficial deveria recolher Previdência pelo salário mínimo, porque não pode deixar de contribuir. Tenho renda, recolho, não tenho renda, não recolho. Pela legislação previdencial, ele sempre deve contribuir, inclusive naqueles meses que ele tem renda, naquele momento ele recolhe pela contribuição mínima do salário mínimo. Mas isso aqui é a legislação previdenciária que a gente pode comentar depois, mais para frente. A questão da importação, quem preencheu o programa Carnê Leão 2015 da Receita, esse programa a gente vai estar preparado para poder trazer aquelas informações todas, né, para o livro caixa, o rendimento de pessoa física. E só que agora, se a ocupação principal do formato Carnê Leão for aquelas 5 dedutíveis, as fontes de renda lá, ele vai ter informando. Ele vai informar os dados da ocupação principal e do registro profissional, caso o contribuinte tenha preenchido isso no Carnê Leão. Só nesses casos que ele vai trazer o registro profissional, aqueles que são dedutíveis lá. Se essa informação estivesse preenchida no programa de imposto de renda, não imagino que ele não fez isso no Carnê Leão, não. Mas se ela estiver preenchida na declaração de imposto de renda, no PGD do imposto de renda lá, ele vai falar: tem duas informações, você quer substituir pela outra? Aí é uma questão só de que pode acontecer com vocês ou não, vocês podem estar confirmando ou não. Uma novidade que tem
a questão até então não existia. Agora, quando preenche o carneirão, ele pode ser que o carneirão possa ter versões diferentes ao longo do ano, ele vai dar essa informação, quando ele for importar, ele vai verificar o número de versão do programa utilizado. Porque ele vai verificar essa informação, porque se não for uma versão compatível, ele não vai deixar importar, né? Então o PGD somente aceita arquivos gerados por determinadas versões. Então, por exemplo, o carneirão, somente a versão 1.3 e 1.4 que vai poder ser importada. Então, se o contribuinte usou uma versão 1.1 e não atualizou essa versão para 1.3 ou 1.4, pode ter problema. Então, ele vai ter que atualizar para a versão 1.4 para poder fazer a importação. A mesma coisa acontece com a atividade rural. Na verdade, hoje é permitido a atividade rural só a versão 1.3. Então, começa a ter alguns bloqueios de importação de carneirão e atividade rural também. No passado não tinha esse bloqueio, não. Agora começa a ter. Questão de tascas auxiliares e os programas auxiliares, teve alterações somente dela, não tem informação. Na questão de rendimentos isentos não tributáveis lá, ele criou uma informação lá que é isso aqui, ó. Informa-se para o CPF dos beneficiários, o CNPJ, o portfoliador, respectivos de pensão, provém de aposentadoria, reforma grave ou aposentadoria, reforma acidente de serviço, ele vai ter que colocar a contribuição previdenciária. Por que ele está exigindo isso? Porque naqueles casos que ele tem essa situação, ele pode ter direito inclusive, a questão de redução no termo de imposto de renda e, inclusive, a questão do pagamento do imposto de renda que foi retido na hora. Mas, de qualquer maneira, ele está exigindo essa contribuição previdenciária oficial que não tinha na informação anterior. E tem um aviso com a pendência, exatamente quando tiver 2 casos de contribuição previdenciária, né? Isso aqui é importante, a questão do limite da contribuição previdenciária. Porque se tiver 2 fontes pagadoras retendo lá, talvez isso vai ser utilizado para a Previdência, para poder falar, olha, não se deve contribuir com valor acima do limite da Previdência Social, né? Ou pode ir se preparando até para uma restituição, talvez de uma forma automática, dessa informação, dessa contribuição que foi feita maior, para evitar que o contribuinte no futuro entre no processo administrativo. Eu acho que essa é a ideia próxima. Rendimentos não tributáveis, separou a ficha de ganhos líquidos da Bolsa de Valores até R$20 mil, com um ativo financeiro, que o ativo financeiro também até R$20 mil. Mas coisa pequena. A importação de dados de declaração do ano anterior vai acontecer em alguns casos, quando eu recupero a declaração de 2015 para 2016, ele vai, mesmo no rendimento isento, vai ter informação do CPF, da fonte pagadora, do nome pagadora, então ele vai ter que ir importando, inclusive esses dados que no passado não tinha. Ele só vinha do rendimento tributável, das deduções lá, dos pagamentos efetuados, então, mas vai vir agora do rendimento isento, vai estar recuperando essa informação. Inclusive também nesses casos de verificação financeira, você impõe no ano lá, ele vai recuperar esses dados, se tiver valor das cotas, senão você exclui essa informação aí. Exclusão capital próprio e participação no resultado. A ficha de pagamentos efetuados tem um dado aqui que está relacionado com o servidor público federal, que é o Fundo de Previdência do Servidor Público Federal, que é o FUNPRES. Então vai ter uma ficha de pagamentos código específico para ele e como que é essa forma. De modo geral, isso ele vai estar entrando lá quando ele der essa informação, ele precisa dessa informação poder calcular o limite da contribuição previdenciária para a previdência privada. Então é uma informação mais para o setor público, né, que
que tem controle previdenciário oficial e FUNPRESP, é um limite do patrocinador, e acima do limite, porque esse limite aqui da condição previdenciária, mesmo sendo fundo do servidor público, ele está limitado àqueles 12% do rendimento tributário de uma previdência privada, até o limite que o patrocinador, que a União patrocinar, né, ele entra com contribuição previdenciária oficial. Acima disso, ele vai levar para o limite da previdência privada da convocação. Uma pergunta aqui a respeito da ficha de rendimentos isentos na tributários. Eu tenho um cliente que ele é estrangeiro, porém já residente no Brasil, e ele tem até jovens permanente. Então ele trabalha aqui em Franca, recebe rendimentos tributáveis, tem patrimônio aqui no Brasil, porém ele mantém uma aplicação no país de origem dele, que é a Irlanda, né? Até a declaração de exercício 2014, lá na ficha de rendimentos isentos outros, não era necessário a informação do CNPJ da fonte pagador. Porque o que acontece? Quando ele tem uma aplicação e eu tenho que lançar isso no patrimônio dele, a regra do imposto de renda fala que eu tenho que pegar aquele valor, que no caso dele é libras, converter em dólar americano, para depois converter em real. Ok? Estou correto. Só que com essa bagunça financeira que agora, dólar quase 4 por 1 e a libra ainda quase 6 por 1, como que eu faço para lançar essa? Porque na verdade ele não teve variação, não aumentou nem diminuiu o dinheiro dele. O dinheiro dele permanece o mesmo. Só que na conversão, às vezes dá variação patrimonial. Aí a aplicação dele em reais, que era 200, aumenta para 400 mil. Ou se era 400 mil, baixa para 360 mil. Entendeu? Como que eu faço para justificar esse aumento na declaração? Só isso, entendeu? Não existe previsão na ficha de rendimentos isentos para essa informação de rendimentos de variação cambial, no caso. Nesse caso, se você perceber que é um valor elevado, você vai lá na última linha ou você fala e lança esse rendimento aí, porque não é um rendimento isento, na verdade, claro que não é, mas se você tiver uma variação patrimonial muito grande, você poderia colocar outro lá, você colocar uma variação cambial na aplicação. Mas agora o problema é que o programa exige que eu ponha um CNPJ na fonte. Quando você coloca outros, não existe essa obrigatoriedade. Outros. Tem, agora tem, na de 2015 eu tive esse problema quando eu fiz. É obrigatório pôr, é isso que eu falei, até 2014 não era, exercício 2014. A partir do exercício 2015, ele exige que eu ponha uma fonte pagadora, sendo que o banco é estrangeiro. De qualquer forma, isso não é a questão de rendimento isento, né? Eu sugeri de fazer isso, não tem condições, deixa aberto, porque a gente consegue verificar que aquele bem que você está colocando é bem misterioso. Isso, eu coloco então, na declaração. A gente consegue verificar, na declaração, a gente consegue verificar que é um bem misterioso e que realmente foi uma operação cambial nessa situação. Então, mesmo que desse aumento, eu não coloco essa diferença. Não coloco. Eu tive um caso parecido, eu só coloquei em bens o que ele tinha um ano e o que ele tinha no outro. Até porque quem tem bens no exterior está obrigado a fazer uma declaração do Banco Central, se for acima de 100 mil. Ok? Então, aí depois desse cruzamento do Banco Central, não tem problema nenhum. Não tive esse problema. Tá certo, obrigado. Então, só informando de início, isso não é rendimento isento, né? Existiu uma sugestão poder fazer nessa ficha outras aí, se alguém quisesse deixar uma informação, mas já não é possível mais colocar, então pode ficar tranquilo que essa informação responde completamente. A questão de validação do CNPJ de acordo com a colocação do fundo, né? Existe uma mudança desse estrangeiro na declaração de pagamentos, que antigamente só tinha essa informação. Código, se é o titular, dependente orientando, depois que abrir a ficha para a gente poder informar os dados lá, o CNPJ,
pago. Agora, quando você abre já o código lá, ele já vem com todas as informações, nós preenche um único quadro, preenche todas as informações. Porque ele tinha 2 quadros, ele colocava o plano de saúde titular, aí ele viria para a informação. Agora a gente já faz essa informação no único quadro, é uma variação que às vezes facilita o preenchimento de declaração, né? Não precisa de mais. Existe uma novidade aqui também, a questão do valor pago em dívidas reais. Até o ano passado só tinha situação entre dezembro do ano anterior e do ano posterior, e aí não tinha esse valor pago. A partir desse ano existe o valor pago ali para a gente poder verificar a questão de como evoluiu o pagamento aí. Informações também, esse simples, mas é importante isso aí. Entregar a declaração. Até 2015, isso aí, não sei se vocês entregaram a declaração, teve uma mudança aqui. Eu salvava a declaração, eu gravava a declaração entrega depois da transição para a internet. Esse ano, o que está acontecendo, essas dois eles foram fundidos num só para entregar a declaração. Eu não tenho que gravar a declaração e depois. Então, automaticamente, quando eu coloco gravar a declaração, entregar a declaração, ele vai verificar a pendência, vai gravar a declaração e transmitir a declaração. Então não tem que gravar e depois transmitir, né? Então ele tirou esse passo porque realmente percebeu que não era necessário aí. Tem que tomar cuidado, porque se você estiver testando a declaração lá. Se é só gravar, não vai poder então. Oi? Se é só gravar, não vai poder. Existe a cópia de segurança que você pode fazer, se você quiser. Mas, por exemplo, você quer fazer isso não preparado, né? Aí ficava tudo preparado para depois transmitir. E agora, se você manda transmitir, você vai ter que mandar transmitir direto, né? Mas vai ter que fazer no mesmo momento da gravação. É isso que é o. Aí ele vai. Essa gravação já é juntamente com a transmissão, né? Então, não. Ele vai verificar as pendências, vai gravar a declaração e vai sempre perguntar. Ele nunca vai transmitir sem você dar autorização. Mas de qualquer maneira, automaticamente ele já grava a declaração, né? Então nunca você vai conseguir transmitir sem a operação. É o que vai gravando a documentação antes de transmitir. Acabou? Eu queria a parte assim. Eu estou no pegar a declaração. Eu me enganei aqui, fez a página inicial aqui. Realmente ele está aqui, a questão de entregar a declaração. Agora, para gravar a cópia de segurança, continua lá a cópia de segurança, gravar. Então, Ctrl K também, e restaurar Ctrl D. Então, ele não perdeu essa possibilidade, não. Agora tem abrir uma função cópia de operação, gera um arquivo com os dados preenchidos até o momento. Mesmo a declaração tenha sido entregue, essa opção não grava os dados do recibo. Então, quando a gente fazia a cópia da declaração, ele não simplesmente gravava a declaração e me dava o recibo. Agora existe a possibilidade que eu posso fazer a cópia da declaração com os dados atuais, cópia da declaração para entrega, receita, e cópia da declaração de entrega e do recibo de entrega. Então, ficou arquivado junto com isso aí, tanto a declaração quanto o recibo junto. Isso é importante, né? Parece uma coisa simples, mas para o contador isso é muito bom. O recibo já fica acompanhando junto a declaração de imposto de renda do mercado aí. Isso aqui é o que eu comentei com vocês, a questão dos pais, avós lá, que pais, avós podem ser dependentes. Existe aquela limitação, ele só pode ser dependente se o total de rendimento deles for de R$ 22.049, né? Então, quando o programa importar ganho de capital moeda estrangeira, essas informações de rendimento isento, se houver, ele vai trazer informação para calcular aquele limite lá. Então, começa a ter esses cruzamentos dentro do próprio programa.
Aí isso aqui é para demonstrar o seguinte: até o ano passado a declaração foi página 1, página 2, página 2, página 3, 4. Agora vai ter o total, página 1, 5, 2, 5. Então é importante saber quantas páginas tem cada declaração de imposto de renda. A gente nem imagina por que não tinha isso aqui no passado. Aí vai ter lá. A declaração pré-preenchida é só naqueles casos que o contribuinte tenha acesso ao ECARD. Isso aqui é uma coisa que talvez para o contador não tenha grandes informações, mas a pré-preenchida é aquela que vai trazer os dados tanto da última declaração de imposto de renda, como da DIF, se tiver processada, de média do ano 2015 de imóvel. Então vai trazer tanto da última declaração, com esses cruzamentos também de DIF, de média de imóvel, se tiver disponível. Tá? Eu costumo entregar a declaração no primeiro dia, então normalmente até a DIF tem mais de média de imóvel, então eu venho se pré-preenchida. Essas são as limitações da pré-preenchida, então eu acho que não é o caso dos contadores, para que poder ter a pré-preenchida, o contribuinte tem que entregar a declaração do ano anterior. E ele tem que verificar nessa situação que a declaração tem, o contribuinte não tem apresentado a declaração de ajuste, que serve refletido no exercício anterior como titular. A última declaração enviada do contribuinte esteja em maio, tem sofrido declaração pela maio. Se a declaração tiver em maio fiscal, a pré-preenchida não pode ser mais gerada. E não ser possível obter informações nem de EDIF, nem de média, nem de imóvel. Ou seja, você só tem a declaração de imposto de renda, então não tem a pré-preenchida. Mesmo que tiver informações de DIF, existe uma lista da gente de fontes pagadoras que a gente considera como sendo fraudulentas. Se aquela fonte pagadora que quer declarar é nessa lista de fraude aqui, a gente ainda não importar as informações aí. E que está na área de FIDARC também. A questão da DMED, se ela não for processada, e se quando ele tiver mais independente da DMED, ele não consegue importar essa informação também. A de imóvel concorda com as informações dele. É uma situação mais contribuinte, mais do contador. As informações que estão na DMED são um plano de saúde, prestador de serviço, clínico, hospital, aquela pessoa jurídica, ou os dois anteriores. Todas essas duas informações estão na DMED. E aqui tem uma situação interessante. Os valores pagos pelo plano de saúde, valores pagos pelas consultas e procedimentos, no caso de prestador de novidade que tem na DMED para esse ano. Por quê? Se a DMED consta o reembolso dentro do mesmo ano, a DMED da clínica, lá, ou do plano de saúde, vai informar o valor total, ou seja, o pagamento total, que foi reembolsado. Se for reembolso dos anos anteriores, a DMED do plano de saúde vai ter com valores totais, mas vai incluir um rendimento, um registro de rendimento da pessoa jurídica. Isso acontece o seguinte, eu fiz um pagamento no plano, fui no hospital lá no final do ano, lá passei mal, e paguei uma despesa elevada a R$10.000. Paguei em dezembro. Só que essa despesa ela é reembolsada total ou parcialmente para o plano de saúde. Quando eu paguei em dezembro, eu vou deduzir aquela despesa de dezembro. Mas no ano seguinte, através de solicitação de reembolso, eu recebi lá 2, 3, 4, 5 mil. Olha, como eu deduzi no ano anterior 10 mil, esse reembolso que eu tenho, eu devo informar, isso é orientação de vários anos, como rendimento que está sempre de pessoa jurídica e quem é o fonte pagador do próprio plano de saúde. Então, essa informação agora vai estar na DMED também. Então, aqueles casos, quando eu trabalhava na área fiscal, é interessante, a pessoa tinha um plano de saúde, até um valor elevado, e chegava lá com as despesas do plano de saúde com cópia de recibo. Eu falei, olha, cópia de recibo não dá, tem que ser recibo original. Ah, não, mas o original foi mandado para o plano de saúde de reembolso. Eu falei, exatamente, por isso que eu quero o original. Mas a gente não tinha esse controle dos recibos que eram submetidos a reembolso. A partir de agora nós vamos ter esse controle. Então, pode ser que no cruzamento de uma área fiscal, com a DMED, o
o contribuinte tem lá um rendimento recebido lá na poupança. O que esse ano não me pagou nada? Pagou sim. É o reembolso que você não declarou no ano anterior. Supor que ele não quis utilizar essa redução no ano anterior, nessas despesas médicas, e aí no outro ano ele vai ter que, da mesma maneira, informar com o rendimento tributário. Olha, essa informação não sei te dar nesse momento como é que vai ser esse cruzamento desse primeiro momento, não. Foi realmente uma pergunta pertinente, porque ele não usou a dedução. Se ele não usou a dedução, ele não pode vir com rendimento. Então, provavelmente, vai ter uma situação que ele vai verificar se houve a dedução, se no ano anterior foi o poder simplificado completo. Provavelmente, a Receita vai fazer essa verificação para poder liberar ou não da malha aquele rendimento recebido do plano de saúde e, com certeza, um código especial de reembolso, né? Não é um rendimento de pessoa física, de pessoa jurídica, rendimento de trabalho, não. Um código especial que a Receita criou para reembolso. Olha, o que vem do rendimento das pessoas jurídicas, o Unimed lá na frente dessa informação que só vai ter sujeito a rendimento, não tem nem contribuição, nem todo sentido. Mas deve ter um código especial de receita. Teve uma operação no layout aí do rendimento de imposto de renda, a questão da contribuição complementar da moléstia grave, que está sendo informado de forma separada lá naquela ficha de rendimento isento, né? E o caso do FUNPRESP, que se houver pagamento da. De qualquer maneira, mesmo que não tenha essas informações assim, o programa que faz a importação do layout lá da DIF, né, que exatamente da preenchida, ele importa os dois formatos, tanto com esse aqui quanto com o outro. Salvar e recuperar online. Salvar online e recuperar online, acho que é uma coisa que eu usei esse ano, por exemplo, eu comecei a preencher a declaração no computador, depois eu terminou. É uma função muito interessante, né? Você começa a preencher a declaração e você, naquele momento, não tem quantidade para salvar online. Eu não tenho aqui no escritório, mas lá em casa tem essas informações. Aí você leva as informações, chega lá na sua casa, com o programa você manda para a recuperação online e continua a entrega da declaração. Você pode transmitir lá, pode voltar. Então, quando você salva online, ele fica na base de dados da Receita Federal e qualquer momento você pode recuperar em qualquer computador, desde que você tenha declarado a senha para poder fazer isso aí. Sobre o moléstia grave, é uma situação que uma senhora, na adversária, recebia 4, fazia cabelo dela, ex-marido e tal, e os institutos que pagava ela, o local, não tinha informação nessa situação, e continuavam com retenção da fonte. Tá? O que acontece? Na declaração, não era rendimento tributável, porque ela não era chegada. A gente jogava o valor no central, alguma coisa, e lá dentro da declaração a gente colocou um dinheiro de 200, depois, a maioria das vezes, tem que usar a declaração e a gente demonstrava com o laudo que existia essa moléstia grave. Continua dessa forma também? A questão de rendimento recebido por pensionista ou aposentado, né, e é portador de moléstia grave, é sim rendimento isento. Então, quando você vai ter informado o rendimento, vamos supor que a fonte pagadora, não sabendo disso, não sendo informada que aquele contribuinte é portador de moléstia grave, ele vai informar rendimento tributário, até que ela seja informada para poder deixar de reter o imposto de renda. Então, quando ela cresce a informação de rendimento tributário, o contribuinte deve colocar rendimento, não precisa nem fazer um centavo, gente. Coloca 0, coloca o imposto retido na fonte e comprova essa situação junto à malha fiscal. O ideal é que esse laudo pericial seja entregue às fontes pagadoras de previdência para que não tenha a retenção e o contribuinte já receba isso direto. Mas, de qualquer maneira, continua a mesma situação. A partir do ano passado, quando tem a questão da moléstia grave, existe até informação do imposto de renda, e do ano passado, por exemplo, o imposto de renda sobre o 13º.
com o 13ª habilitação exclusiva, quando o contribuinte, eu tenho moléstia grave desde 2000, eu não sabia dessa isenção, então nos últimos 5 anos eu tenho direito à restituição daquele imposto que eu pago maior. Isso, a questão do rendimento sujeito a ajuste, eu faço a própria declaração. Mas no 13º, eu era obrigado a entrar com um processo à parte, porque é habilitação exclusiva. A partir do ano passado, o imposto de renda sobre o 13º tem um campo específico, então o ano passado tem, esse ano vai ter. Então, no futuro, nos próximos 5 anos, com toda essa informação, quando o contribuinte reconhecer que a portador de moléstia grave tem direito à isenção nos últimos 5 anos, ele vai receber tanto aquele imposto sobre o ajuste, quanto o imposto sobre o 13º na própria declaração de imposto de renda. Então, isso é uma evolução, então não entrar com o processo no futuro. Mas a sistemática continua a mesma da restituição. Bom, eu acho que acabou aqui, gente. Salvar online tem uns impedimentos, né? Às vezes o contador integração do esporte, detentiva, não dá para fazer salvar online, e a declaração de ajuste anual com essa informação, o RRA, renda variável, então ainda tem umas limitações aí grandes na declaração. Isso é a questão da base de dados da Receita Descontraída. Acredita-se que no próximo ano essas limitações sejam superadas. E a linha de corte, você vai falar linha de corte, interpretando a linha de corte aqui. Que a Receita faz para selecionar quem vai e quem não vai lá. Você quer dizer os parâmetros de malha? Os parâmetros de malha estão ficando cada vez mais pontiagudos. Não tem como fazer. Gente, acho que era isso que eu queria falar. Antes de terminar, eu queria pedir a atenção de vocês por um trabalho que a gente faz em campanha com a Sescofran, o Prior também, um dos grandes colaboradores nessa situação aí. A questão da gente fazer a destinação, a Vera também, a destinação de parte do imposto de renda para o Fundo Municipal de Renda dos Adolescentes. Nesse momento, no passado, durante o ano do calendário, é muito difícil, não sei quando é que eu vou fazer. Mas existe a possibilidade de fazer a destinação de até 3% do imposto devido na declaração de poder concreto para o Fundo Municipal de Direito dos Adolescentes de Franca, por exemplo. Né? Então é uma situação muito fácil. Você vai preencher a declaração normalmente, informando os rendimentos, pagamentos, doações, preencher a declaração. Se a declaração é no modelo completo, né, você vai fazer o seguinte: eu vou verificar, para doar ao fundo, é necessário, então, para doar ao fundo de adolescentes, é necessário que a tributação seja com deduções legais. Então, se eu tenho deduções legais mais conveniente para mim, eu posso fazer a doação. Tá? Então, sim, preenche a declaração. Com tudo que eu tenho que declarar, não vou alterar nada. Só que eu vou verificar se aquela declaração do primeiro completo, bom, se eu posso doar para o fundo de adolescentes, por que eu vou mandar esse dinheiro para Brasília, sujeito a desvios que hoje a gente fala? E nesse momento, você tem o papel de cidadão. E vocês, responsáveis pela declaração de imposto de renda, vocês têm um papel muito importante para poder manter parte desse imposto de renda nesse momento, manter no município de Franca, atendendo a crianças e adolescentes da nossa cidade.